A graça e paz, tudo bem com você? Estou aqui para juntos estudarmos alguns dos estudos que tem, alguns dos cursos que tem dentro da Bíblia do Discipulado. Se você tem essa Bíblia que é tão especial, você sabe quanto essa Bíblia é maravilhosa e tem feito a diferença na vida de tantas pessoas. E essa Bíblia tem alguns estudos aqui feitos por David Cornfield e Josadak Lima. Então, essa Bíblia, ela tem transformado a vida de muitas pessoas, porque ela contém, é claro, principalmente, ela é a Bíblia, a palavra de Deus, e também tem alguns cursos, 8 cursos. Dentro desses 8 cursos, nós temos 8 módulos. Dentro desses 8 módulos, temos mais 8 estudos, totalizando aí 64 estudos, né, em cada curso. E eu quero falar dessa vez sobre o curso de discipulado, que é uma bênção. Temos estudos que provavelmente, se você fazer suas anotações, acompanhar, vai ser transformador para a sua vida. Meu nome é Daiane Magalhães, sou casada com o pastor Alexandre e juntos nós pastoreamos a Igreja Batista Betel aqui em Tangará da Serra. Eu estou ali trabalhando com toda a área do discipulado em microgrupos na igreja, voltado para as mulheres, também para juvenis, adolescentes, e meu esposo cuida de toda a área do discipulado, microgrupos para os homens. Então, eu estou aqui para você que faz seu curso, talvez chegue aquele dia que você tem dúvidas e você não sabe como, né? Às vezes a sua discipuladora está ocupada, ou você quer estudar um pouquinho mais, eu vou deixar gravado esse estudo para que a gente tenha sempre guardado no nosso coração aquilo que Deus quer falar conosco. Então, dentro do curso discipulado, nós temos mais 8 estudos que é dedicados à comunhão, dedicados à palavra, dedicados à oração, dedicados à vida simples, dedicados ao evangelismo pessoal, seleção, escolhendo em quem investir. Esse curso é maravilhoso, esse estudo. 7, como ser um bom discípulo. 8, como ser um bom discipulador. Então, juntos nós vamos fazer esse estudo. E o primeiro deles, 1.1, dedicados à comunhão. Então, se você está aí, nós vamos juntos fazer esse estudo. Nós vamos dar início agora ao primeiro estudo, ao primeiro módulo, módulo 1.1.1, dedicados à comunhão, compartilhando o nosso testemunho. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e você vai perguntar como que nós vamos fazer esse estudo. Então, aqui na Bíblia do Discipulado, não sei se vai dar para você acompanhar, porque sai, né? Estou gravando na câmera frontal, então não dá para você ver, mas o módulo 1.1.1, compartilhando nossos testemunhos, à frente você vai encontrar. Você vai entrar ali na unidade, no módulo 1.1.1, compartilhando nossos testemunhos. À frente vai ter o capítulo, né? E o capítulo aqui que você vai estar lendo é Atos, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 25. Então, você vai entrar, você vai abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 22, e lá, naquela página, vai estar. Se não estiver na página do mesmo capítulo, vai estar ao lado. E vem então o nosso primeiro curso, compartilhando nossos testemunhos. Olha aqui, gente, compartilhando nossos testemunhos, que fica na página 1583. Então, primeiro de tudo, nós vamos ler o capítulo de Atos, capítulo 22, do versículo 1 ao 21, que diz assim: Irmãos, Paulo apresenta sua defesa. Irmãos e pais, escutem agora o que eu tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. Paulo continuou: Eu sou judeu, nasci em Tárcio da Cilícia, mas fui criado nesta cidade. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Versículo 5. Disto são testemunhas o sumo sacerdote de todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco,
e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Paulo era um homem extremamente maldoso, era um homem que não tinha a presença de Deus. Versículo 6. Ora, aconteceu que enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim, glória a Deus. Então caí por terra, ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei: Senhor, quem é você? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Versículo 9. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse: Levanta-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, chegando perto de mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Nessa mesma hora, recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele. Porque você terá de ser testemunha diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. Olha só, Deus chamando Paulo para uma grande missão. Versículo 16. E agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados. Invocando o nome dele. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio um êxtase. E vi o Senhor e ele me disse: Ande logo e saia imediatamente de Jerusalém. Deus estava trazendo toda a orientação a Paulo, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi, Paulo respondeu ao Senhor: Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo, açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as capas dos que matavam. Mas ele me disse: Vá, porque eu enviarei para longe os gentios. Que lindo! Que experiência maravilhosa! Agora que nós lemos o texto base, temos 5 perguntas que é feito nesse estudo. E a primeira pergunta: quando foi a última vez que você compartilhou com um não crente a história de como você conheceu o Senhor? Você já parou para pensar foi a última vez que você contou para uma pessoa que não conhece Jesus o seu testemunho? Tem uma frase muito linda que diz assim: às vezes, o que nós precisamos é só lembrar ou contar o nosso testemunho para nós mesmos, de saber o quanto Deus é fiel. E aí eu quero trazer esse momento para vocês. Eu me lembro bem a última vez que eu falei para uma pessoa que eu estava conversando, e isso deve ter quase 60 dias, e nós estávamos conversando e eu disse para ela: você sabia que eu fui para a igreja aos meus 11 anos de idade? E eu fui sozinha, sem ninguém da minha família. Fui com uma conhecida muito querida que me levou após um dia bem triste da minha vida, algo muito ruim que tinha acontecido. E aos meus 11 anos de idade, eu fui à igreja evangélica. Eu não sabia de nada, mas quando o pastor perguntou quem queria aceitar Jesus, logo, de imediato, eu levantei as mãos. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu não entendia muito bem a palavra do pastor, o culto, o louvor, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, mas eu entendi quando ele fez a pergunta. Então, eu levantei as minhas mãos, ainda criança, e disse: eu quero aceitar Jesus. E eu fiquei tão nervosa, que no momento que veio uma mulher e perguntou para mim o meu nome, a minha data de nascimento, e eu não consegui falar a minha data de nascimento, porque eu estava muito
preocupada. Naquele momento só me passava na minha mente: o que, que eu vou falar para os meus pais, para minha mãe, quando eu chegar na minha casa e dizer que eu fiz? Será que eu fiz algo bom? Será que eu fiz algo ruim? Mas ao mesmo tempo eu tinha uma paz de que eu estava tomando uma boa decisão. E essa decisão mudou a minha vida e mudou a vida da minha família. Então deve ter uns 60 dias que eu contei esse testemunho. Pergunta número 2 diz assim: de que forma Paulo criou pontes entre ele e os seus ouvintes? Do versículo 1 ao 5. E aqui nesse momento eu posso levar você a entender como que Paulo criou pontes. Às vezes a gente quer falar de Jesus e a gente não sabe como. Talvez a gente só precise fazer como Paulo. Paulo, quando ele começou a falar do seu testemunho para aquele povo, a primeira coisa ali do versículo 1 ao versículo 5 é que ele cria pontes com aquele povo. Como? Ele trazendo algo em comum. Ele diz assim, no versículo 3, eu sou judeu, porque eles também eram. Nasci de Tarso da Cilícia, mas fui criado nesta cidade e fui aqui instruído aos pés de Gamaliel. Ou seja, eu também sou da cidade de vocês. Eu sou da mesma cultura de vocês, eu conheci tudo. Aquele momento em que Paulo, ele se identifica juntamente com aquele povo, olha, eu nasci aqui, eu entendo vocês. Provavelmente aquele povo parou para ouvir ele. E ele continua dizendo, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Ele deixou bem claro que ele era um homem muito sábio. Ele foi um homem que cresceu estudando e estudando muito. Então, ele fez com que aquele povo o admirasse e o respeitasse. Segundo o rigor da lei dos meus antepassados. Versículo 4. Persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres. E aí ele começa o seu testemunho. Então, como que Paulo criou pontes para falar do amor de Jesus? Ele queria contar o seu testemunho, mas a primeira coisa que ele fez foi criar algo em comum. Eu nasci nessa cidade assim como vocês nasceram. Eu estudei aos pés de Gamaliel, ele trouxe para aquele povo autoridade. As pessoas pararam para ouvir, sabia que ele não era qualquer pessoa. Então, talvez o que falta para mim e para você, ao contar o nosso testemunho e trazer o coração dessas pessoas para nos ouvir, é criar algo em comum. Olha, às vezes a gente acha que algo ruim que aconteceu na nossa vida é algo que nos fez mal, mas às vezes algo ruim que aconteceu em nós pode ser um testemunho para outras pessoas. Exemplo, algumas mulheres que já passaram pelo câncer, quando elas vão contar o testemunho, falar para outras mulheres, quando elas dizem, não, eu já tive também, e eu passei por isso, e eu fui curado, é muito mais fácil acessar o coração dessas pessoas, quando você cria pontes, e você cria e mostra que vocês têm algo em comum. É isso que Paulo fez. E agora nós vamos para a pergunta número 4, que diz, na pergunta número 3. Quantas perguntas se encontram na história de Paulo? O que elas acrescentam? E eu anotei aqui 4 perguntas, que está no versículo 7, diz assim, Saulo, Saulo, por que você me persegue? É uma pergunta que Deus fez para Saulo, porque quando Deus faz essa pergunta, por que você me persegue? É tão poderoso, porque naquele tempo, Paulo perseguia os cristãos, Paulo matava os cristãos. E a pergunta que o Senhor faz para Paulo, ele está dizendo, ele não diz assim, por que, Paulo, você persegue o meu povo? Ele diz, por que você me persegue? Quando as pessoas nos perseguem por amor a Jesus, elas não estão perseguindo a nós, elas estão perseguindo o próprio Deus. E aqui, essa passagem é isso que eu consigo identificar. Deus está falando, não é a eles que você persegue, é a mim. Ou seja, é muito mais sério, Paulo, o que você está fazendo. E mais uma pergunta, e diz assim, no versículo 8, Senhor, quem é você? Saulo, que ainda não era Paulo, era Saulo. Ele diz, Senhor, quem é você? Será que você sabe quem é Jesus? Aquele momento, Deus estava mostrando, olha, Saulo, eu te conheço. E Saulo estava dizendo, quem é você? Quem é você, Senhor? E o versículo 9
na parte B, mais uma pergunta: Senhor, o que devo fazer? Então Saulo diz: quem é você? O que eu devo fazer? Será que você já se perguntou? Eu conheço Jesus? E agora? Agora que eu tenho Jesus, agora que eu tenho Cristo em minha vida, o que eu devo fazer? E é uma das perguntas que eu acredito que marcou o ministério de Saulo, porque nesse momento o Senhor diz: levanta-se. Aquele momento em que Saulo diz: Senhor, o que eu devo fazer? Talvez o que te impede de viver o teu chamado é você estar disponível. Saulo tinha acabado de ter um encontro com Deus e ele já estava disponível, porque ele disse: o que eu devo fazer? Então, naquele momento, o Senhor revelou para ele a missão, o chamado que tinha para a vida dele. E eu anotei mais uma pergunta que está no versículo 16, que diz assim: e agora? O que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados. Nesse momento, nessas perguntas que Saulo teve, nessas perguntas que Deus faz para ele, é o momento em que ele reconhece quem ele é e para onde ele deve ir. Então, ele reconhece que ele é um terrível pecador, um perseguidor dos cristãos, mas que ele teve um encontro com Deus. E nesse momento ele diz imediatamente: Senhor, o que devo fazer? Ele não questionou, ele simplesmente estava disponível. Será que você também está disponível? Vamos para a pergunta número 4. Quais indicações de uma profunda mudança de vida se encontram nessa passagem? E como eu disse para você, que nós não temos resposta certa ou errada, porque não cabe a nós, mas cabe à própria palavra de Deus nos dar essa resposta através do nosso estudo. Quais indicações de uma profunda mudança de vida se encontra nessa passagem? A gente vê um homem que se chamava Saulo, um homem perseguidor dos cristãos, que teve um encontro com Jesus, chegou a ficar cego, tamanha era a grandeza daquele brilho. Eu imagino, já ouvi falar que pessoas, quando vão para um lugar de muita neve, precisam usar um óculos apropriado, porque se ficarem sem óculos, a partir de alguns minutos a pessoa já pode, com a vista, né, exposta, pode ficar cego, devido a tanta claridade. Então, se você olha, eu já vi, né, pelas telas, e aquela imensidão, né, da neve toda branca, aquilo é tão lindo, mas é uma luz tão forte que pode deixar a pessoa cega. Imagina como foi essa luz que Saulo viu. Era tão forte que ele ficou cego. E aquele mesmo momento, ele reconheceu que era Deus que estava falando com ele. E aonde traz uma profunda mudança é que naquele momento ele levantou, né? Ele entendia que ele precisava levantar, receber o batismo, lavar os seus pecados, invocando o nome dele. Quais são os traços de profundo arrependimento na vida do cristão? É quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. É quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e sabemos que por nós não podemos reger a nossa vida. Mas nós então entregamos a nossa vida no cuidado de Deus, arrependemos dos nossos pecados, vamos até o batismo e nós entendemos que nós não somos mais quem éramos. Nós temos a vida de Deus em nós. E aí é inevitável que as pessoas vejam o quanto a obra maravilhosa da salvação, a obra salvadora, se faz presente, como se fez presente na vida de Paulo. Quando nós temos um profundo encontro com Deus, é impossível não termos um grande testemunho. Paulo traz aqui um grande testemunho. E esse estudo diz isso, compartilhando nossos testemunhos. Quando nós temos um processo de transformação, de encontro com Jesus, geramos testemunhos para que outras pessoas encontrem a graça do Senhor. Pergunta número 5. Compartilhe seu testemunho segundo a orientação abaixo. Vamos ver como é? E aí eu vou ler com vocês. Propósitos em compartilhar seu testemunho com a família de Deus. Então, nesse momento, você estará com o seu grupo de discipulado e você vai contar o seu testemunho. Alguma outra irmã também vai se sentir à vontade, vai contar o seu testemunho. Este é o primeiro de 8 estudos na série
sobre comunhão. Uma boa forma de se conhecer melhor é compartilhar o seu testemunho de como e quando Deus se tornou realmente pessoal e poderoso em sua vida. Tem algo que você precisa gerar comunhão, conexão com algumas pessoas e não consegue? Comece contando seu testemunho. Comece falando daquilo que Jesus fez na sua vida. Se sua conversão aconteceu durante a infância, que foi o meu caso, pense também em outro momento especial em que Deus se manifestou de forma significativa e marcante para você. Você consegue lembrar de um outro momento na sua vida em que Deus se revelou de uma forma muito impactante em você? Eu tenho muitos testemunhos que eu poderia dizer aqui, de quando eu senti a presença de Deus de uma forma transformadora, porque nós entregamos a nossa vida a Jesus, mas a nossa mente ela precisa ser renovada. E eu desfrutei de muitos momentos assim. Então, essa é a oportunidade que você tem ali no seu grupo discipulado de contar essas experiências que você teve. Continuando, o propósito de você compartilhar seu testemunho diante de um grupo é que todos se conheçam melhor e para você dar glória a Deus. Para que existe o seu testemunho? Qual é a finalidade do seu testemunho? É para dar glórias a Deus. É para dizer, eu era assim, eu fazia desta forma. Eu não conhecia Jesus. A minha família vivia uma vida totalmente longe da presença de Deus. Mas a partir do momento que Cristo entrou na minha vida, tudo mudou, tudo foi restaurado. Não quer dizer que tivemos ausência de conflitos e situações difíceis, mas em todo momento Jesus ia nos lapidando, nos moldando para a glória dele. O nosso testemunho é para glorificar a Deus, para dizer, Jesus vive. Jesus me vê, me encontrou e por isso eu fui restaurado. E aqui nós concluímos o primeiro estudo do curso discipulado, compartilhando os nossos testemunhos. Que Deus abençoe sua vida, que você desfrute desse momento de estar com outras pessoas no seu discipulado. Se você é um discípulo, se você é um discipulador, mesmo você é um discipulador, você continua sendo um discípulo. Deus abençoe sua vida. Obrigado por ficar aqui até este momento. Deus nos abençoe. Até o próximo estudo.